Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família nesse momento e para todo sempre. Eu quero deixar aqui um texto das Escrituras para nossa breve reflexão nessa noite, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia também juntamente comigo e deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, onde vamos aprender algumas lições preciosas. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e fez ele chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha irmã convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Então o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos orar nesse instante? Eu convido você a fechar seus olhos e procurarmos em oração entender o que Deus quer nos revelar através desse texto, através da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, nesse momento, de lermos a tua palavra e sermos edificados pela ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, peço ao Senhor que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos e que essa palavra seja uma palavra de edificação, crescimento e, acima de tudo, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui fala de algo muito precioso, principalmente para os dias que estamos vivendo hoje. Um tempo onde nós estamos em nossos lares, em nossas casas, quase não temos saído, até mesmo por causa da orientação do próprio governo. Mas quando eu olho para esse texto de 1 Samuel capítulo 22, eu fico pensando na situação que Davi teve que enfrentar. É interessante que Davi, ele foi um grande homem de Deus, ele enfrentou desafios. Diz a Bíblia que ele matou um urso, um leão, ele atirou uma pedra numa funda e derrotou um gigante. Mas agora chegou um tempo na trajetória de Davi que ele precisou ficar recluso, ele precisou ficar afastado por causa de perseguições e lutas que estavam sobre a sua vida. E um dos lugares que Davi foi morar ou permanecer por um tempo é chamado de Adulão. Aquele lugar ali, Adulão, era um território repleto de cavernas. E Davi, por um bom tempo, ele teve que ficar escondido dentro dessa caverna. Por quê? Ele estava fugindo da perseguição do rei Saul. O rei Saul, por causa da inveja, do ciúme contra Davi, agora ele precisou ficar escondido dentro dessa caverna. E quando nós olhamos para esse contexto, para essa história, nós vamos aprender algumas coisas muito importantes. A ideia de que Deus vai tratar com Davi, vai ensinar coisas preciosas para ele nesse momento onde ele está
morando escondido dentro de uma caverna. Nós encontramos uma história parecida também com a história de Elias. Elias, também fugindo de uma situação de perseguição, foi necessário permanecer dentro de uma caverna. E na caverna, num local escondido, recluso, é que Deus falou para esses homens, é que Deus orientou, é que Deus tratou o coração desses homens. E quem sabe não tem sido o tempo que Deus está permitindo para que os seus filhos, você e eu, dentro das nossas casas, pensássemos um pouquinho mais sobre a vida. Um tratamento de Deus para mim e para você. Na caverna, Davi, ele escreveu 2 salmos. Ele escreveu o Salmo 57 e o Salmo 142. Foi um tempo onde Davi, ele pensou um pouco mais na sua trajetória, ele fez mais planos, ele elaborou pensamentos, onde ele pensou: o que eu vou fazer daqui para frente? Qual vai ser a minha atitude? E é interessante que nós olhamos também para o Novo Testamento e encontramos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo precisou também permanecer preso, onde ele teve esse tempo com Deus para escrever grande parte das suas cartas, chamadas as cartas da prisão. O apóstolo Paulo, ele tirou esse tempo da sua vida, Deus permitiu que ele fosse para uma prisão e lá escrevesse algumas cartas, onde nós temos aqui em nossas mãos do Novo Testamento. Então, tempo de permanecermos mais quietos, mais calmos em nossos lares, devido às circunstâncias externas, como foi com Paulo, como foi com Davi, como foi com Elias. É um tempo então de refletirmos e analisarmos sobre a nossa própria vida. E é um tempo que eu tenho certeza que muitas pessoas ao redor do mundo também têm tirado. É um tempo de pensar quais são as estratégias daqui para frente. Como que eu vou lidar com a vida a partir de hoje? E Davi, então, ele passa por esse processo, por esse período, e esse texto nos ensina aqui algumas lições importantes. Adulão, na vida de Davi, foi um tempo de busca maior por Deus. Em Adulão, Davi, ele orou mais. Em Adulão, ele refletiu mais sobre a sua vida. Em Adulão, ele teve mais a presença de Deus, ele sentiu mais a presença de Deus em sua vida. Deus tratou, portanto, Adulão é um local do tratamento de Deus, é um local da exortação de Deus e é um local também do conforto e do consolo de Deus. Davi, em momento nenhum, em momento algum, se sentiu abandonado pelo Senhor. Pelo contrário, Deus cuidou de todos os passos na trajetória dele. Mesmo lá dentro de uma caverna, Deus esteve com ele. Mesmo lá dentro de um local sem conforto, com o coração inquieto, muitas vezes Deus foi lá e acalmou o seu coração, lhe deu o refrigério necessário. E assim também conosco, Deus não muda. Deus, de forma alguma, Ele muda as suas estratégias para conosco. Deus é imutável, mas nós sentimos a presença de Deus à medida que nós mais o buscamos. Adulão, então, foi também um local de refrigério de Deus para a vida de Davi. O texto, capítulo 22, versículo 1, diz assim: olha, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Olha que interessante. Enquanto Davi estava caminhando pelo deserto, de cidade em cidade, ele não teve um momento com a sua família. Enquanto ele estava na sua luta, enquanto ele estava no seu
processo de se libertar ou de alcançar propósitos maiores, ele não teve um tempo com a sua família, não teve um local para a sua família se encontrar. E diz o texto aqui que foi na caverna de Adulão, num local totalmente impróprio, mas foi um local que Deus decidiu para tratar o coração de Davi e até mesmo para que os seus pais e seus irmãos estivessem com ele, para que o conforto do Espírito Santo passasse também pela família. E olha que interessante que nós estamos vivendo hoje: as famílias unidas, os pais fazendo culto com seus filhos, você recebendo material na sua casa, para você ter tempo de orar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, um dedilhar de um violão, uma oração conjunta, uma leitura bíblica. Olha que maravilhoso que você está tendo. Davi também teve isso. Então ele para um pouco na sua trajetória, no seu processo de alcançar os seus objetivos. Ele para, vai para uma caverna, recebe a palavra de Deus, canta e toca louvores ao Senhor, compõe salmos maravilhosos e recebe agora a presença da família junto com ele. Qual seria outra oportunidade? Não teria outra oportunidade, mas foi essa que Deus deu a Davi para que ele tivesse então esse momento com o Senhor e recebesse o carinho, o amor de toda a sua família. Então esse é o tempo. Não sabemos quanto tempo vai durar essa nossa realidade de hoje, mas enquanto estamos vivendo essa realidade de permanecermos mais em nossas casas, aproveite, meu irmão, aproveite esse tempo com a sua família, converse mais com os seus filhos, converse com a sua esposa, orem juntos, cantem juntos, leiam a palavra juntos, necessário, chorem juntos. Por isso que a Bíblia diz: chorem com os que choram e cantem com aqueles que se alegram. É um momento propício para isso, para cada um de nós, que Deus está dando para você e para mim. E eu gosto de usar assim uma palavra, né? Adulão é o local do adular de Deus. Deus então está acalmando o coração de Davi para preparar ele para coisas maiores. Ele vai ser o rei de Israel, lembra disso? Ele não é o rei de Israel ainda, ele é apenas um soldado que foge de Saul. Ele demorou bastante tempo para ser o rei que era necessário que ele fosse, o rei de Israel, o maior rei de todos os tempos de Israel. Então, quem sabe Deus está preparando você e a mim para coisas maiores, preparando o seu coração, preparando a sua mente para algo maior. É por isso que nesse tempo nós não podemos murmurar. É por isso que nesse tempo nós não podemos ficar reclamando de um lado para o outro, mas temos que ter fé e confiança em que Deus está preparando coisas maiores para nós e para você também, né? Então busque ao Senhor nesse instante e espere que Deus vai com certeza mudar e renovar a nossa história. E Deus fez isso também com o povo de Israel. Israel teve que passar pelo deserto. Olha que interessante, né? Sempre um preparo de Deus para que o povo, quando chegar ao objetivo, eles tenham então o sucesso, alcancem os propósitos. Quando as coisas são muito rápidas e acontecem rapidamente, geralmente as pessoas não dão valor. Você quer ver um exemplo? Saul foi colocado como rei da noite para o dia. Que tipo de rei foi Saul? Nós sabemos muito bem. Davi não. Davi precisou de muito tempo para ser trabalhado por Deus, para alcançar o propósito. Quanto tempo o povo de Deus passou pelo deserto? Muito tempo. Para quê? Para que eles fossem preparados para alcançar o propósito, que é a vida eterna, que é a terra prometida para eles, né? E no versículo 2 diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito,
e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Interessante que nesse tempo Deus separa pessoas para nos ajudar. Davi não está sozinho aqui. Primeiro ele tem a família dele nesse instante, e agora ele tem amigos. Quantos amigos, quem sabe, nós estamos fazendo nesse tempo, mesmo à distância? Um vídeo que você manda, uma conversa que você tem por telefone, um auxílio de uma boa palavra, de um aconselhamento para alguém, isso vai fortalecendo a amizade. Então é um tempo de nós fortalecermos a nossa amizade, atrairmos pessoas para Jesus. Davi, pelo fato de estar vivendo nesse tempo sozinho, ele conseguiu atrair pessoas que estavam vivendo a mesma situação que ele. Você e eu podemos então atrair pessoas para Jesus, pessoas que estão vivendo a mesma necessidade, a mesma circunstância, e você tem a oportunidade de falar de Jesus. E você, meu amigo, minha amiga que pegou esse vídeo, quer falar para você de Jesus. Jesus pode transformar a sua vida, e esse tempo pode ser um tempo de salvação para você. Abra o seu coração para Jesus. Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Então, meus queridos, um tempo onde nós que estamos todos vivendo a mesma coisa, ricos, pobres, baixos, altos, qualquer situação, todos estamos vivendo a mesma coisa. E Davi, ele atrai essas pessoas porque elas estavam no mesmo contexto, e elas foram, diz a Bíblia, esses homens aqui, que diz a palavra de Deus, homens de aperto, estavam endividados, amargurados, foram mais tarde os notáveis de Davi, grandes soldados preparados, que defenderam a causa do Senhor, porque foram treinados nesse tempo. Deus está treinando você, a cada um de nós. Vamos abrir o nosso entendimento, o nosso olhar para essas coisas. Deus ensina então a Davi a melhorar e a crescer diante do Senhor. E por fim, nós entendemos aqui no versículo 3, versículo 4, Davi passou a Mispa até Moabe e deixou lá seus pais e conversou com o rei, para que o rei desse então abrigo para eles. Amizades, situações adversas que podem fortalecer o nosso crescimento como pessoas, como indivíduos e como igreja. E no versículo 4, ele diz: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Versículo 5, porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Olha que aplicação que eu quero trazer para você. O período de tempo de Davi permanecer na caverna foi limitado. Ele não foi ilimitado. Da mesma forma que esse tempo onde nós estamos vivendo nesse confinamento, nesse momento de passarmos mais tempo em casa, ele vai ter um fim também. Assim nós entendemos, né? Nós não vamos viver a vida toda dentro de casa. Da mesma forma, o profeta disse para Davi: Davi, não fique aqui muito tempo, porque Deus tem propósitos maiores para você. Vá para Herete. Herete é um local de bosques, de árvores frondosas, lugar de alimentação, local bom para se viver. Lá Deus vai continuar tratando com você. Então, vai chegar um tempo na minha e na sua vida onde nós vamos sair das nossas casas. E como que nós vamos enxergar as coisas? Como que nós vamos tratar as pessoas? Como que nós vamos viver daqui para frente? Nós não podemos ser os mesmos mais. Alguma coisa tem que mudar na gente. E só muda quando nós entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Só vai mudar para você e para mim quando nós então estivermos abertos nesse tempo de tratamento de Deus. E Deus tem tratado com você, Deus tem tratado comigo também. Então é um tempo de tratamento, é um tempo de reconciliação, é um tempo de pregação, é um tempo de questionamentos, de reflexão, de humildade,
diante de Deus. Como que a gente podia imaginar que em pleno século 21, ano 2020, o mundo ia viver numa situação dessa? Que sabe se fosse lá no século XIX, no século XVIII, onde não tinha a tecnologia, onde não havia todo um aparato, mas hoje tem toda a tecnologia do mundo aí. Mesmo assim, Deus ensina às nações, Ele faz como Ele quer, Ele abate e Ele exalta o tempo dele. É um tempo onde Deus está abatendo as nações para ensinar propósitos. Qual o propósito de Deus na sua vida? A Bíblia ensina: glorificar o Senhor, experimentar dele para sempre. Mas isso implica tanta coisa, né? E hoje nós entendemos algumas coisas que implicam isso. Esperar o tempo de Deus, o tratamento de Deus. Então aprenda e vamos aprender juntos. Adulão, uma caverna, casa, confinamento, local de tratamento, de refrigério de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando no seu coração, abençoe sua família, sua casa, seu lar, sua empresa, seu trabalho, como funcionário, como patrão. Deus te abençoe seus filhos, dando a saúde, os nossos idosos, aqueles que necessitam mais, que a mão de Deus, poderosa mão do Senhor, esteja sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas e essa palavra que vem de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade, que o Senhor nos ajude a entender e a colocar em prática em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas e que todas as nossas ações possam refletir a glória do Senhor. Que nesse momento onde estamos mais juntos, que tenhamos momentos de crescimento e desenvolvimento diante do Senhor. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz sobre a vida dos meus amigos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Se tudo der certo, sexta-feira nós estaremos juntos aí, pregando a palavra de Deus para a edificação da família, nosso crescimento e desenvolvimento com Deus. Fique na paz de Cristo. Deus te abençoe.